Oi, gente. Tudo leva a crer que Bolsonaro vai ser considerado inelegível. E uma evidência disso é Carmen Lúcia, que vai votar hoje mais tarde, dando uma cortada ali no Raul Araújo e os seus argumentos. Eu vou mostrar isso nesse vídeo aqui, inclusive o Alexandre de Moraes, o Benedito Gonçalves, explicando que, sim, eles queriam manter a minuta, mas a minuta não foi o instrumento através do qual eles condenaram Bolsonaro pela fala deles aos desembargadores. A fala dele aos desembargadores, atacando o sistema eleitoral por si só, é suficiente para transformar ele em inelegível. Vamos ver a fala dos ministros e depois eu vou trazer outras reportagens e outras coisas sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. Inclusive, uma estupidez incrível que não deveria nos surpreender, porque vem de Bolsonaro dizendo que se ele interferiu, ele deveria ter ganho. Não é possível tentar roubar um banco e fracassar. Então ele tentou causar uma instabilidade no Brasil, causar um golpe. Ele tentou isso e fracassou. Né? O fracasso não significa que a tentativa não seja problemática, não seja criminosa. Né? Enfim, vamos ver isso e outras coisas aqui nesse vídeo. Outros colegas, cumprimentando todos, senhor presidente, vossa excelência, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto, vossa excelência teve a gentileza de nos encaminhar, não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado, se eu entendi, só para ficar claro. Ela está dizendo, Bolsonaro manter o documento não significa que o Bolsonaro é o autor ou que isso foi o elemento central para condenar ele, mas se entende que deve fazer parte da análise, mas não é o elemento central, né? Enfim. Eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Eu fiz um voto apenas da cena, que é o objeto do cuidado. Mas como Vossa Excelência está se manifestando especificamente, e eu quero só entender, se Vossa Excelência está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito, porque não sei se o ministro Benedito acolhe a minha compreensão, no sentido de que Vossa Excelência não se manifestou sobre este documento, este rascunho, nem isso foi fundamento de voto, só para ficar claro, porque o ministro está dizendo alguma coisa, presidente, a responsabilidade é personalíssima e isso foi reiterado no voto do relator. Acho que o eminente relator, passo a palavra antes ao eminente relator, porque acho importante, realmente, porque o longo voto do eminente relator se baseou na reunião. O fato de ter juntado essa minuta golpista em nada afetou, que eu tenha lembrado do voto do eminente relator, e também não se apurou ainda não se apurou a responsabilidade disso. Eminente relator, quer? Obrigado, presidente. Perfeita a fala do Alexandre de Moraes. O fato disso ter sido juntado ao processo não significa que é o elemento central para condenar o Bolsonaro, porque a fala do Bolsonaro em si, aos embaixadores, é uma fala condenável, passível de condenação por inelegibilidade, por ele ter atacado sem provas o sistema eleitoral brasileiro, não é? E isso foi juntado com parte do quadro, mas ainda não foi investigada a autoria e tal. Isso ainda vai ser investigado, né? Presidente, inicialmente, sou do Vossa Excelência, demais integrante da Corte dos Advogados e todos que estão assistindo. Exatamente isso, no voto foi claro, explicando. Primeiro, não está se apurando aqui minuta. Foi um reflexo, poderia ser minuta, outra questão da conclusão que eu tive no meu voto, dos efeitos do discurso feito em 18, 2 vezes 18, na reunião que se apura, na atacante à inverdade da urnas eletrônicas. Foi só isso. Pois é, o ataque às urnas por si só criou eu explico isso, né? A conjuntura propícia para uma atitude golpista. Aqui a bobagem que o Bolsonaro disse, né? Se eu interferir no resultado, eu tinha que ter ganho. Não. Ladrão de banco que fracassa para tentar roubar o banco também
é condenado. Tentar incendiar um prédio e fracassar porque os bombeiros chegaram a tempo e evitaram o incêndio, aquele que tentou incendiar o prédio também é um criminoso. Então o fato dele ter tentado, né, dele ter tentado um golpe de Estado, dele ter tentado lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas e sobre o sistema eleitoral, isso daí é passível de punição, sim, né? E o Mauro Cid vai depor na Polícia Federal no mesmo momento que o ex-presidente deve ser condenado, deve se transformar, né, num inelegível, né? Pelos próximos aí 8 anos ele deve se transformar em inelegível. Olha, eu entendo que a inelegibilidade do Bolsonaro é a primeira fase, a primeira etapa das condenações que ele deve sofrer pelos crimes que ele cometeu. Pelos crimes que ele cometeu. Simples assim. Existem crimes eleitorais, inclusive o Benedito Gonçalves falou muito bem no voto dele, que ele encaminha para a Procuradoria-Geral Eleitoral medidas penais para os crimes eleitorais do Bolsonaro. Ou seja, os crimes que o Bolsonaro cometeu contra a democracia brasileira são crimes, alguns deles, passíveis de prisão. E por isso tem que ter uma investigação com direito à ampla defesa do Bolsonaro, óbvio. Ninguém aqui defende os procedimentos antirrepublicanos da Lava Jato. Não, não. Bolsonaro tem direito à ampla defesa, Bolsonaro tem direito a advogado, Bolsonaro vai ter o direito da primeira instância respeitada, né, com um juiz que não esteja combinando a sentença com o promotor. Sabe? Todos os direitos que o Lula não teve. Todos os direitos que o Lula não teve. Nunca é demais lembrar disso. Nunca é demais lembrar disso. Mas, enfim, voltando. E aí ter os crimes eleitorais dele investigados. Inclusive investigar a minuta do golpe na casa de um ex-ministro dele, muito próximo dele, o Anderson Torres. O roteiro do golpe no celular do ajudante de ordens dele. Isso tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado. Né? O ajudante de ordens ter dito no celular que o único motivo que Bolsonaro não autorizou a realização de um golpe foi porque ele não confiava no alto comando militar, o que significa que ele queria um golpe, que ele estava participando de discussões golpistas, mas que o que fez ele recuar foi perceber que iria fracassar nessa aventura golpista. Né? Tudo isso deve ser muito bem investigado, né? E ele deve ser punido por isso. E é claro que existem, caso ele seja considerado culpado, e a culpa do Bolsonaro é muito evidente. A responsabilidade dele nesses casos é absolutamente evidente. Quem acha que ex-ministro, ajudante de ordens, estava querendo dar de presente para Bolsonaro um golpe de Estado, é de um nível de ingenuidade que realmente não dá para aguentar. Mas existem também os crimes da pandemia, os crimes envolvendo dinheiro público, funcionários fantasmas, que Bolsonaro também precisa ser investigado. E, no caso desses crimes da pandemia e dos funcionários fantasmas, as evidências de que Bolsonaro é culpado e que deve ser condenado por isso também são abundantes. E se isso começar finalmente a acontecer no Brasil, nós vamos começar a sentir um gostinho de justiça contra aqueles que são ligados aos oligarcas e os poderosos desse país. Vai ser um gosto diferente, porque é um gosto de uma justiça que eu não sei vocês, mas eu não estou acostumado. Né? Então vai ser um gosto assim muito delicioso, caso isso finalmente comece a acontecer nesse Brasil. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.